Olavo de Carvalho. Professores de corrupção. Diário do Comércio, 7 de maio de 2012. Bom dia, professor. Como é que o senhor tá? Faz tempo que a gente não se vê. Ô, menino, bom dia. Tudo bem com você? Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão aí também? Moleque, você tá louco, hein? Abandonou mesmo a leitura do mínimo, hein? Não, professor, eu não abandonei, não. Tô lendo bastante coisa. Eu tô fazendo de novo as aulas do senhor e eu dei início à leitura lá das biografias, né? Que eu ainda não tinha lido biografia e achei interessante, tinha me esquecido desse detalhe. Isso, sim, é importante você estabelecer uma lista, né? Como eu já disse, dos autores que você precisa ler ao longo da sua vida. Ainda que você não leia todos, porra, mas aquela lista tem que estar lá, entendeu? Pelo menos você sabe onde está a ordem da coisa. Aliás, isso eu aconselho a todo mundo, antes de iniciar uma leitura, fazer uma lista dos livros que você pretende ler na sua vida, né? E tenha essa lista com você. É isso aí, professor. Então, mas vamos lá então, professor. Vamos fazer a leitura aí deste texto do senhor aí. Pois não. Só que a gente pode ler um pouquinho mais hoje, né? Porque já faz tempinho, né? Quanto você quer ler? Bom, vamos ver aqui, professor. Ó, um dá uma página, o outro dá 1,5, 2. Ó, a gente pode ler 3. Deixa eu ver a quarta aqui. A gente pode ler 4, professor. O senhor que sabe. Eu leio um, o senhor lê outro, aí cada um lê 2, pode ser? Pode então. Você quer começar, eu começo, tanto faz. Pode começar, professor. Em homenagem ao senhor. O título já é professor, só que é professor de corrupção, né? Sim. Então, deixa eu começar a ler então. Vamos lá então, pessoal. Olha lá, você só não aumenta muito essa musiquinha aí, hein? Senão você já sabe, né? Tá bom, professor. Assim tá bom. Vamos lá então. Ninguém é mais imoral, nem mais perigoso para a sociedade do que o juiz da conduta alheia, que tome a sua própria alma corrompida como medida máxima da moralidade humana. O homem que julga por este padrão, pior ainda, o que ensina a julgar assim, é uma força dissolvente e corruptora, hein? E ainda mais daninha do que o imoralista praticante é. O bandido, ladrão, que ao menos não faz da sua torpeza pessoal uma teoria, um critério, uma lei, tá certo? Jean-Jacques Rousseau, que abandonou os filhos num orfanato, gente, mentia mais que um cabo eleitoral, gente. Ia regularmente para a cama com as mulheres dos seus benfeitores e ainda saindo falando mal deles, né? Jurava que toda a Europa não havia ninguém melhor que ele. Vá, tá. E quando falava das suas altas qualidades morais, derramava lágrimas de comoção. Rousseau, gente, tinha ao menos a desculpa de ser louco, hein? Mas sua loucura inaugurou a moda universal de tomar o próprio umbigo como ponto culminante da perfeição humana e medir tudo pela distância que vai daí ao chão. Não faltam exemplos disso na mídia nacional, gente. Em artigo recente, o senhor Paulo Moreira Leite jura que todo discurso moralizante é falso, porque tem como base uma visão fantasiosa das sociedades humanas. Considera que há pessoas de caráter límpido, incapazes de ter segredos inconfessáveis e ambições que condenam em público, mas cultiva na vida privada, hein? A vida real não é assim. O que ele está dizendo, gente, é que na vida real não existem, presta atenção, absolutamente não existem pessoas sem segredos inconfessáveis e ambições que condenam em público, mas cultiva na vida privada. Tá certo? Prestar atenção? A conclusão é inevitável. Se essas pessoas não existem, o senhor Moreira Leite, que existe,
não pode ser uma delas, hein? Logo, ele tem segredos inconfessáveis e ambições que condena em público, mas cultiva na vida privada. E notem bem, ele não disse alimentar em segredo, que ainda poderia ter a acepção de mera fantasia. Disse cultivar em privado. Isto é, praticar escondido, gente. Tá certo? Ele não se limita, portanto, a sonhar em ser um dia tão bem-sucedido quanto os malvados que criticam em público. Dedica-se ativamente a emulá-los quando não há ninguém olhando. E não apenas ele é assim, gente, mas não concebe que exista alguém melhor que ele, alguém isento desses defeitos morais abjetos. Né? Ninguém pediu ao senhor Moreira essa confissão de baixeza, certo? Ele fez porque quis, porra. Se entendesse o que escreve, como se isto não fosse exigir demais, né? Ele deveria admitir que ela o desautoriza automaticamente a falar mal das pessoas, que no fim das contas, gente, não tem outro defeito senão o de ser tão ruins quanto ele, né? Afinal, se não há seres humanos melhores que possam servir de medida de aferição das virtudes e dos pecados, então só há duas alternativas, porra. Condenar os vícios em nome de padrões abstratos, confessadamente inatingíveis, ou deleitar-se em criticar o mal em nome do mal, tá certo? Veja bem, a primeira hipótese chama moralismo insano. A segunda, fingimento cínico, cacete. O senhor Moreira critica a primeira em nome da segunda, porra. Todo julgamento moral sensato deve partir de certas constatações óbvias e autoprobantes. Autoprobantes, hein? Tô com a língua meio travada hoje. Como o bem infinito e o mal absoluto são entidades metafísicas que se furtam à experiência humana, gente, só resta aos nossos pobres cérebros raciocinar em termos relativos, hein? Pesar as coisas na balança do melhor e do pior, tá certo? Para isso, gente, o sujeito tem de ampliar a sua imaginação moral pelo estudo, pela experiência, pela meditação, numa escala que vai da máxima santidade comprovada à maldade mais extrema registrada nos anais da história. Só quem se entregou a esse exercício por anos a fio tem condição de julgar a conduta alheia objetivamente, né? E mesmo assim, gente, com algum risco de erro, né? Os demais opinam arbitrariamente, em nome de preconceitos bobocas, né? Preferências subjetivas, caprichos de momento ou interesses camuflados. A imaginação moral do seu Paulo Moreira Leite é, nesse sentido, a mais atrofiada e mesquinha que você pode conceber, porra. No alto da sua escala de valores está ele próprio, né? Embaixo, alguém que não é pior que ele. Em grego, gente, idios quer dizer o mesmo. Idiotes, que veio de onde veio o nosso termo idiota, é o sujeito que nada enxerga além de ele mesmo, né? Que julga tudo pela sua própria pequenez, tá certo? Que alguém tão obviamente despreparado para opinar em questões de moralidade tenha à sua disposição uma revista de circulação nacional para aí infundir na cabeça do público a miséria de seus julgamentos, é por si só, um sistema de debate, de debacle moral muito mais alarmante por seus efeitos sociais do que qualquer caso específico de corrupção, de roubo, de obscenidade, até de violência, né? Gente, Platão já ensinava que a desordem se instala na sociedade quando muitas pessoas começam a galgar postos de importância e prestígio para os quais não têm a mais mínima qualificação. Isto refere-se principalmente àqueles que hoje chamaríamos intelectuais, né? Ou formadores de opinião. Diligentes, vigaristas e políticos ladrões trazem dano material às suas vítimas, pessoal. Mas só se corrompe a si próprio, tá certo?
Quando a corrupção penetra na alma dos críticos sociais, dos professores de moral, alastra-se por toda a sociedade, gente. Pronto, meninos, vai ler agora o pedacinho? Ô, professor, deixa comigo. É proibido isso, é proibido com perceber. É proibido perceber. Diário do Comércio, 19 de setembro de 2011. Será que já esqueceram? O projeto de lei que dá à corrupção o estatuto de crime hediondo não teve origem inocente, nem sequer decente. Foi enviado à Câmara em 2009, por aquele mesmo indivíduo que é acusado de inventor e gestor do maior esquema de corrupção que já se viu nesse país, apostou na lentidão da justiça como garantia de sua eterna e tranquilíssima impunidade. Nada mais típico da mentalidade criminosa que a afetação de honestidade exagerada, hiperbólica, histriônica, encobrindo com uma máscara de severidade o sorrisinho cínico que lhe vai por dentro. O capomafioso não se satisfaz com ostentar a idoneidade média do cidadão comum. O que é capomafioso, professor? Capo é líder, porra, italiano, né? Chefe. Chefe da máfia, capo mafioso. Né? Ah, obrigado. O capo mafioso, então o chefe da máfia, né? Tá bom. Não. Perdão. Eu não é só uma afirmação, né? Deixa eu ler de novo, então. O capo mafioso não se satisfaz com ostentar a idoneidade média do cidadão comum. Não. Ele tem de ser o mais honesto, o mais puro, o modelo supremo das virtudes cívicas e, no fim das contas, o caçador de meliantes, a garantia viva da lei e da ordem. Confiante, como sempre, na eficácia de sua performance, o indivíduo permitia-se até blefar discretamente, sabendo que, no ambiente de cunho reverencial, montado em torno da sua pessoa, ninguém se permitiria perceber que falava de si mesmo. Abre aspas. O corrupto é o que mais denuncia, porque acha que não será pego. Fecha aspas. Isso era de fato mais que o resumo sintético de 30 anos de luta de um partido que galgou os degraus do poder, escalando pilhas de cadáveres políticos embalsamados em acusações de corrupção. Tô falando do PT, né, professor? Ei, de quem mais você acha que pode ser essa porra aí? Ah, tá certo. Era a definição do que aquele homem estava fazendo naquele mesmo momento. Mas quem neste país ainda é capaz de comparar a fala com a situação e distinguir entre a sinceridade e o fingimento? Li um outro dia um estudo sobre os males do Botox, que, travando o jogo natural dos músculos da face, destrói a expressão emocional espontânea e confunde a leitura imediata de sinais em que se baseia toda a convivência humana. Mais que o Botox, porém, tem esse efeito as imposições legais e morais de um estado psicologicamente prepotente e invasivo que, em nome dos direitos humanos, extingue o direito às reações naturais. Se por lei é proibido distinguir, na fala e no tratamento, entre uma mulher e um homem vestido de mulher, ou entre a voz feminina e sua imitação masculina, se a simples associação da cor preta ao temor pela noite é alusão racista, se o simples fato de designar uma espécie de animal pelo seu exemplar masculino é um ato de opressão machista, todas as demais distinções espontâneas, naturais, autoevidentes, arraigadas no fundo do subconsciente humano pela natureza das coisas e por uma experiência arquimilenar, tornam-se automaticamente suspeitas e devem ser refreadas até prova suficiente de que não infringem nenhum código, não ofendem nenhum grupo de interesses, não magoam nenhuma suscetibilidade protegida pelo Estado.
quantas mais condutas pessoais são regradas pela burocracia legisferante, mais complexa e dificultosa se torna a percepção humana, até que todas as intuições instantâneas se vejam paralisadas por uma escrupulosidade mórbida e estupidificante, e o temor das convenções arbitrárias suprima, junto com as reações espontâneas, todo sentimento moral genuíno. Caramba, hein, professor? Que texto, hein? Pois é, alguém sabia escrever, né? Não é de espantar que, nessa atmosfera de inibição geral das consciências e a encenação de combate moralista por um corrupto notório não desperte nem mesmo o riso, e que a proposta cínica com que esnobe seus próprios crimes seja levada literalmente a sério no instante mesmo em que ele, brincando com a plateia como gato e rato, se permite mostrar sua face de denunciante hipócrita sem o menor temor de que alguém venha a comparar suas palavras com seus atos. A desgraça vai mais fundo. Pouco a pouco, o código de inibições fabricado por grupos de pressão vai sendo elevado à condição de único sistema moral vigente. E ninguém parece se dar conta de que o nível de corrupção tem algo a ver com a moralidade comum. À medida que as consciências se entorpecem, as aspirações morais perdem toda a ligação com a realidade e se enrijecem num ritual mecânico de poses e caretas sem sentido. Todos parecem imaginar que num ambiente de degradação geral, onde 50 mil homicídios anuais são aceitos como uma banalidade indigna de discussão, é possível preservar intacto e imune um único bem, o dinheiro público, isolado e protegido de todos os pecados. Num estado para o qual as fantasias sexuais são mais santas, mais dignas de proteção do que os direitos da consciência religiosa e os princípios da moral popular, todo combate oficial à corrupção nunca pode passar de uma farsa, esta sim, hedionda. Terminei, professor. O senhor pode ler o próximo? Muito bem, então vamos lá. Reciclagem da ética. Em 500 anos, em 5 notas, né? Eu escrevi isso, gente, na revista Bravo, edição de abril de 2000. Faz 24 anos, mais de 20 anos atrás. Vamos lá. Bem escondidinha, a elite pode cultivar em segredo os intuitos mais perversos, sempre posando de corte de anjos, né? Assim, por exemplo, gente, uns anos atrás, ocorreu-lhe a ideia de que todos os valores positivos, ainda dotados de credibilidade numa época de degradação geral, podiam ser reciclados para servir ao imediatismo de suas ambições políticas, tá certo? O mais notório desses valores foi a ética. É natural que um povo que se sente ludibriado, sem saber por quem, tenha um fundo e dolorido anseio de moralidade. Pois bem, com um pouco de esperteza, gente, esse anseio pode ser pervertido em desconfiança. A desconfiança em ódio. O ódio é instrumento de destruição sistemática de lideranças indesejáveis, tá certo? A existência da vasta máquina de espionagem política que se montou desde então para pôr em movimento a fábrica de denúncias e manter a nação em sobressalto já constitui por si a total corrupção do sistema, tá compreendendo? Quanto mais intensamente essa máquina atua, meus filhos, mais a atmosfera se sobrecarrega de chantagens, de deslealdades, de mentiras, Mas a máquina permanece invisível, gente, lançando petardos contra a corrupção que ela própria alimenta, porra.
Seu primeiro efeito é embotar na mente do público o senso da gravidade relativa dos males, está compreendendo? Hoje, um funcionário que desvia uma verba, corrompendo uma repartição, já parece mais criminoso do que um espião que grampeia telefones, desvia papéis, usurpa a função policial do Estado e corrompe todo o sistema, né? A ética, gente, não é uma ciência exata, tá certo? Seu exercício depende de um espírito de finesse, né? Capaz de avaliar quantidades não mensuráveis. Existe em todo ser humano, gente, um conhecimento espontâneo dos princípios morais, tá certo? Os princípios não são regras, são critérios formais que embasam as regras, né? As regras variam conforme os tempos e os lugares, mas subentendendo que sempre serão os mesmos princípios, né? Qualquer selvagem sabe que aquilo que põe em risco a comunidade inteira é mais grave que o que dana apenas uma parte dela, né? Qualquer analfabeto compreende que o que é mais básico e geral deve ser preservado com mais carinho, porra, do que aquilo que é periférico e particular, né? As virtudes morais de um povo podem ser arranhadas aqui ou ali pelo descumprimento de regras específicas, né? Mas se a percepção dos princípios gerais, gente, ela é importada, não é uma ou outra virtude que cai, né? É a possibilidade mesmo de distinguir entre virtude e o vício. Vocês estão entendendo? É nesse preciso instante, gente, que o discurso de acusação moral se transforma na caça oportunistas aos bodes expiatórios, né? Tão confundido e atordoado pelos moralistas de ocasião tem sido o povo brasileiro, que já começa a aceitar como normais e louváveis as delações de parentes, o grampo generalizado e a nova escala de valores na qual surrupiar um dinheiro do Estado é mais criminoso do que matar, estuprar, vender tóxicos para crianças, né? Crenças como essa, gente, destroem na base qualquer ordem possível de alimentar ad infinitum a criminalidade, né? Não foi só a ética, porra. Iguais reciclagens sofreram as noções de caridade, de paz, do direito, da história, cacete. Todas as palavras que expressam as aspirações mais altas foram prostituídas, gente. Rebaixadas, porra. Moída na máquina do oportunismo. E a aliança do banqueiro com o assassino brilha no altar da solidariedade. Meus filhos, a destruição da linguagem precede o embutamento das consciências. Para elevar a moralidade de um povo, é preciso aguçar o seu senso dos valores e não embotá-lo, porra. Quem, a pretexto de punir políticos corruptos, destrói as bases mesmas da moral pública, ou é um idiota irrecuperável, ou tem uma agenda secreta, hein? A diferença, gente, é que a idiotice sente alguma vergonha de si mesma, hein? A ambição política não. Tá certo? Muito bem, menininho. Agora a última aqui é o seu, não é isso? Já, professor? Sim. Aguardem o pior. Ficou contigo aí o pior. Então beleza. Jornal do Brasil, 6 de maio de 2006. Então, o título o senhor já falou, né? Aguardem o pior. Isso, vamos lá. Não faz sentido querer que o Estado, o governo, a classe política tenham um nível de moralidade mais elevado que o de seus fiscais e críticos, os intelectuais e a mídia. Ninguém jamais refutou a tese de Reinhold Niebuhr, expostas em Moral Man and the Immoral Society, de que a sociedade e sua representação estatal se permitem necessariamente condutas que no indivíduo seriam condenadas como imorais. O crítico que se ergue contra a corrupção estatal tem, portanto, a obrigação de ser mais exigente para consigo próprio do que para com o objeto da sua crítica. No Brasil, a maior prova da imoralidade geral não é o sucesso da máquina da corrupção petista, é a presunção
de impecabilidade angélica com que aqueles que ajudaram a construí-la falam contra ela, no tom de vítimas inocentes e não no de cúmplices arrependidos. O primeiro passo para a institucionalização do gangsterismo estatal neste país foi a destruição da moral tradicional e a sua substituição pelo aglomerado turvo de slogans e causuísmos politicamente corretos, que por vazios e amoldáveis a conveniências táticas do momento, só servem mesmo para concentrar o poder nas mãos dos mais cínicos e despudorados. Quando as noções simples de veracidade, honestidade e sinceridade são neutralizadas como meras construções ideológicas e, no lugar delas, se consagram fetiches verbais hipnóticos como justiça social, inclusão, diversidade, que mais se pode esperar senão a confusão geral das consciências e a ascensão irrefreável da vigarice? E como evitar o embotamento moral quando duas gerações de estudantes são vampirizados por professores insanos, que por terem proclamado a total inexistência da verdade, saem no instante seguinte arrogando-se a credibilidade absoluta do discurso veraz e reprimido, como autoritária? Qualquer veleidade de enxergar nisso uma contradição. Quem, entre os jornalistas e intelectuais, pode honestamente dizer que não contribuiu para essa imbecilização em massa, celebrada ao longo dos anos com um avanço meritório da consciência crítica? Quem, entre eles, reconhece agora no descalabro petista o fruto das suas próprias ações, em vez de ocultar seu passado sob feiuras alheias, que já não se pode mesmo camuflar? Quando, no começo dos anos 1990, se lançou entre fanfarras triunfais a campanha pela ética política, que fui o único a denunciar como ardil maquiavélico inventado para prostituir a ética no leito da política. O destino do Brasil estava selado. Beatificar os piores, erigi-los em modelos de boa conduta, projetar neles todas as esperanças de uma transfiguração redentora de nacionalidade e, por fim, entregar-lhes uma dose de poder maior que a de qualquer grupo político ao longo de toda a nossa história. Quem, na época em que os dirceus e mercadantes brilhavam como apóstolos da virtude no picadeiros das CPIs, parou para examinar a moralidade intrínseca de suas acusações, não raro alimentadas pelo aparato da espionagem petista, cuja mera existência já era então a ilegalidade estabelecida, a usurpação das prerrogativas do Estado pelo partido príncipe, auto-incumbido de exercer, nas palavras de seu guru Antônio Gramsci, a autoridade onipresente e invisível de um imperativo categórico de um mandamento divino. Quem, sabendo das ligações entre esse partido e as Farc, não julgou legítimo e moralmente defensável ocultá-las para não dar forças aos Malufes e Magalhães, aos objetos de ódio pré-selecionados para servir de vítimas sacrificais no grande espetáculo do rito purificador, oficiado entre discretos risinhos e piscadelas de olho por um clero de espertalhões. Muitos hoje apontam o dedo contra a corrupção governamental. Poucos entre eles são menos culpados dela do que o próprio Lula. Mais raro ainda, os que têm a hombridade de limpar-se antes de mostrar a sujeira dos outros. O teor geral da polêmica petista, hoje em dia, não prenuncia nenhuma restauração da moralidade, apenas mais um remake da farsa costumeira. Aguardem o pior e não serão decepcionados. Nossa, professor, o senhor escreveu isso aqui em 2006, no Jornal do Brasil.
Nossa, aguardar o pior, professor. Nós estamos em 2024. Pois é, o pior já chegou, já borrou, já cagou, já estupefou mais ainda do que estava, né? E mais ainda tem gente ainda que tá lá. Pois é, professor. Que doido, hein? Vambora, professor. Vambora. Até a próxima leitura, pessoal. Obrigado aí, viu, menino? De chamar e ver se dê mais o livrinho. Tem que acabar, não tá nem na metade ainda, porra. Que página você tá? 287, professor. Porra, então, pô, o livro tem quase 700. Vamos acelerar isso aí, entregar isso aí pros meninos, tá bom? Tá bom, professor. Fica com Deus, pessoal. Obrigado pela leitura. E até o próximo episódio. Tchau. Ei, tchau, pessoal. Até mais. Agora aumenta a musiquinha, né? O que tá passando? Ih, é ópera? É ópera, professor. Mas dá direitos autorais isso aí, será? Será que dá direitos? Qualquer coisa você corta. Per montagne, per valloni, colonne, vie e soglioni, al concerto di tromboni, di ballate, di cannoni.